Gerais era cercada por vastas plantações que sustentavam seus moradores. Durante o dia, o campo parecia idílico, mas à noite, especialmente nas de lua cheia, um temor antigo e inominável tomava conta de todos. Os mais velhos sussurravam sobre as cabeças flutuantes, entidades horrendas que apareciam nas plantações, anunciando desgraças. Ninguém ousava falar alto sobre o assunto, mas os olhos ansiosos sempre vigiavam o horizonte quando a lua cheia surgia no céu. Certa noite, enquanto a lua se erguia cheia e luminosa, uma estranha calmaria envolveu a cidade. Os campos, que durante o dia eram verdes e vibrantes, estavam sombrios, como se algo estivesse à espreita nas sombras. As folhas das plantas pareciam pender de um jeito estranho, quase como se sentissem a presença de algo maligno. Os grilos, que sempre entoavam suas canções à noite, estavam mudos. O vento que soprava pelas plantações trazia consigo uma sensação de morte iminente. Foi nessa noite que os primeiros sinais apareceram. No início, pareciam apenas sombras flutuantes, movendo-se lentamente acima das plantações. Com o tempo, aquelas sombras tomaram forma. Eram cabeças humanas, decepadas, flutuando silenciosamente a poucos metros do solo, com olhos arregalados, fixos em um vazio sem fim. A pele pálida, contrastando com o brilho prateado da lua, dava-lhes um aspecto ainda mais aterrorizante. Os olhos das cabeças estavam vazios, mortos, mas ao mesmo tempo pareciam observar tudo ao seu redor. As bocas estavam entreabertas, como se tentassem gritar, mas nenhum som saía delas. As cabeças, sem corpos, deslizavam por entre as fileiras das plantações e onde passavam, as plantas começavam a murchar e apodrecer, como se a própria vida fosse sugada pela sua presença. Os fazendeiros, aterrorizados, se trancavam em suas casas, rezando para que as entidades flutuantes não chegassem perto demais. Diziam que aqueles que ousassem sair durante essas aparições eram atraídos para os campos, perdendo-se entre as cabeças e desaparecendo para sempre. Ninguém nunca os encontrava, apenas os corpos desfigurados, dias depois, enterrados no meio das plantações murchas. À medida que a noite avançava, as cabeças começaram a aumentar em número. Seus rostos contorcidos em expressões de dor e terror pareciam multiplicar-se, preenchendo o ar com uma presença sufocante. Eram tantas que pareciam cobrir os campos como uma neblina espectral. As plantações, que antes eram o orgulho de Andrelândia, agora estavam cobertas por essa presença maligna, secando sob a luz da lua cheia. Os moradores, cada vez mais aterrorizados, começaram a perceber um padrão. As plantações onde as cabeças apareciam eram sempre as que pertenciam a famílias que, no passado, haviam se envolvido em conflitos antigos, disputas de terras e até rumores de traições e mortes. Era como se aquelas cabeças pertencessem às almas daqueles que haviam sido injustiçados, e agora flutuavam pelo campo como um aviso sombrio de vingança. Quando a lua começava a minguar, as cabeças desapareciam lentamente, dissolvendo-se no ar como neblina. Mas o rastro de destruição ficava. As plantações, antes cheias de vida, agora estavam secas e mortas, deixando apenas um campo de desolação. As famílias afetadas pelo aparecimento das cabeças raramente sobreviviam à desgraça que se abatia sobre elas. Em uma noite especialmente fatídica, um jovem chamado Pedro, decidido a quebrar o ciclo de terror, se armou de coragem e foi ao campo durante a aparição. Ele acreditava que, enfrentando as cabeças, poderia pôr fim à maldição. Mas assim que ele colocou os pés no meio das plantações, as cabeças o cercaram, seus olhos fixos nele, suas bocas se movendo sem som, como se estivessem sussurrando segredos antigos. Pedro foi encontrado dias depois, com o corpo completamente desfigurado e o rosto congelado em uma expressão de puro terror.
As plantações ao seu redor estavam completamente murchas, como se tivessem sido sugadas por alguma força além da compreensão humana. A partir daquela noite, ninguém mais ousou se aproximar das plantações em noites de lua cheia. As cabeças continuaram a aparecer cada vez mais, e a cidade de Andrelândia foi lentamente engolida pela maldição.